Virando o jogo. Apoio Banrisul. Olá, amigos, muito boa tarde. Está começando o nosso Virando o Jogo desta segunda-feira aqui na RS Play, canal 524. Nosso encontro marcado de segunda a sexta-feira, às 2 da tarde, claro, falando de futebol. Uma segunda-feira que a gente vai repercutir, é claro, o que aconteceu no final de semana no Campeonato Brasileiro. O Internacional tem a segunda vitória consecutiva dentro do Brasileirão. Venceu o Santos fora de casa e ontem venceu a Chapecoense 2-0 aqui em Porto Alegre. Já o Grêmio, mais um resultado negativo. Perdeu 2-1 no Rio de Janeiro para a equipe do Vasco da Gama do técnico Renato Portaluppi. Dito isso, em breve tem a parada da FIFA, mas a gente aproveita porque o nosso convidado hoje é especialista em mundo da bola. É um cara que já esteve nas quatro linhas, não jogando, até porque não tem bola para isso, mas esteve ali na casa-mata, no ambiente, no vestiário e toda aquela coisa. Tudo bem? Pedro Melo, de volta ao nosso Virando o Jogo. Andou nos abandonando, mas agora está voltando aos poucos. A máscara começou a cair e eles começaram a voltar. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Barbosa? É um prazer aí estar de novo aqui no Virando Jogo. Muito legal, né, a gente participar desse programa. Sim, a gente não jogou profissional, né, Barbosa? Mas a gente arriscou ali, mas dentro do salão, né, Barbosa? Aí dentro do salão joguei uns 10 anos ali, mas também não cheguei a profissionalizar. Só joguei amador ali, mas deu pra fazer um nomezinho na várzea aí, do futsal. Preocupado com a falta de resultados por parte do Grêmio? Barbosa, o que eu vou te falar? O Grêmio era certo que ia perder esse jogo. O Vasco ganhou 2, né? Que nem igual o Renato falou, não vai caber mosquito no São Januário. E estava lotado. O Renato Portaluppi tem toda aquela mística, situação e tal. E aí o Grêmio não ganharia lá do Vasco. É quase impossível. Eu coloquei 2-2 numa brincadeira que a gente tem lá, mas acredito eu que não teria problema, não teria como o Grêmio ganhar lá em São Januário. É incrível isso daí, né, cara? Porque se a gente for fazer uma análise, esse time do Vasco, ele é bem meia boca. Bota meia boca. Mas a energia, o poder de mudar o ambiente que o Renato tem, e ele mudou isso em 3, 4 jogos. Cara, é impressionante esse poder de conversa, de diálogo, de motivar o vestiário que o Renato tem, né? O Renato ele tem uma coisa muito forte que é o vestiário e tem lá o Alexandre, que é um cara, né, que na realidade ele acaba aí fazendo a parte mais estrutural da equipe, né? Já o Renato tem essa coisa do vestiário, da gestão. Não vamos muito longe, mas vamos bem longe na Paraíba. O Lisca, né? O Lisca doido, foi lá no Botafogo da Paraíba. O Lisca e o Nenê. E o Dourado, né? Henrique Dourado, que é o centroavante do Botafogo da Paraíba, foram campeão em cima do Souza, né? Que acabou ali, era uma partida só. E aí o Belo, que é chamado lá o Botafogo da Paraíba, acabou conquistando o campeonato paraibano. O Lisca é engraçado também, né, cara? Ele tem essas viradas de chave, assim. É um cara que incendeia grupo também, assim, e consegue dar umas voltas por cima. Só que daí quando ele recebe uma oportunidade num time um pouco maior, com mais expressão, aí parece que falta alguma conduta, assim, né? Às vezes a questão não é só o treinador, né? O Lisca tem um conhecimento muito grande, né? Do vestiário, da casa-mata ali. Mas às vezes não é só o treinador que acontece, tem todo um entorno do treinador, né? Tem a comissão, tem o resto da comissão. Por exemplo, eu não sei como é que é a comissão técnica do Lisca, mas tinha o Felipe Célia, que hoje não está mais no Brasil, que era um grande cara que trabalhava com o Lisca há muito tempo. E aí acabou o Lisca aí tendo essa oportunidade. Mas, né, a gente sabe lá que o Lisca teve convites, né, ele teve a oportunidade de estar em outros clubes, acabou não acontecendo, e aí acabou tendo que voltar também lá para baixo para poder retornar de novo. E quem volta também ao Remo é o Guto Ferreira, né, que acaba... Aí saiu, teve proposta até mesmo do Internacional, acabou não aceitando, acabou não acertando financeiramente, e agora aí volta ao Remo aí, porque o Remo acabou ganhando ontem o jogo, não sei se já era ele como comandante, ou ele no vestiário, ou alguma situação que ele esteve. 4-0, né? 4-1.
4-1. 4-1. Que coisa, né? Resultado surpreendente. Mas assim, voltando aqui para nossa terrinha, voltando aqui para o Rio Grande do Sul, o Grêmio vinha numa crescente e eu vinha chamando muito a atenção de que o Grêmio era um time sem estabilidade. Tanto é que entre o primeiro Clássico Grenal e o segundo Clássico Grenal das finais do Campeonato Gaúcho, muitos colorados perguntando, pô, será que dá? Será que dá? Eu disse, gente, o time do Grêmio não tem estabilidade nenhuma. Daqui a um pouco o Internacional faz um jogo de exceção, encontra os gols e leva para os pênaltis que seja, né? Não confirmou. Empate no jogo, Grêmio campeão e tudo mais. Mas o Grêmio é um time de altos e baixos, né? Faz uma boa partida, aí tem mais uma ou duas que, puta, é mais ou menos. Aí tem 1 ou 2, 3 jogadores que fazem o motorzinho do Grêmio girar e esses 2, 3, eles não estão bem e o time também não rende. Vamos dizer assim, o Grêmio nessa instabilidade, o Grêmio tem a instabilidade de organização dos setores, né? Hoje o Grêmio, assim, ó, tem ali o Nardoni chegando, tem o Noriega, que é um jogador de qualidade, ele pode jogar na zaga, mas eu acho que ele vem para ser aquele cabeça de área ali. E ali, acho que ele rende mais lá também. E aí, assim, ó, o Pavão não é lateral, né? Me desculpe. Tá sendo elogiado, tá sendo não sei... Mas não dá, né? Pô, não tem ninguém melhor, aí a gente fala da base, não tem ninguém melhor na base, né? O próprio João Lucas, que acabou saindo e indo pro Remo, né? O Pedro Gabriel, agora sem o Marlon, quer dizer, o Caio Paulista é bom jogador? O Marcos Rocha não poderia fazer um tripé de 3 ali, e aí o Noriega ser um pouquinho mais à frente ali, aí tem que colocar o Pavon, bom jogador, mas, né, não é uma enormidade, né, que nem tu botar o Vieri na lateral esquerda. Né? Então, assim, essa inconsistência de posicionamento da equipe do Grêmio é complicado. É difícil, né, quando não se encontra reposição da área, do setor. Tipo, não tem ninguém na base que dá para apostar. Aí tu tem que inventar moda com o Pavon. Mas o Pavon ele não foi tão mal assim. Eu até concordo com quem tem esse pensamento. Mas é que na hora Como é que foi o gol do Vasco? Foi em cima dele. Como é que ele fez? O Gasparzinho, né? Porque ele não tem a característica de defesa. Ele é um jogador de frente. Ele tava correndo do lado, né? O que tu faz ali? Ali tu corre numa diagonal para fechar o cara. Não, ele correu do lado do cara. Aí não sei onde que ele tropeçou, se tinha algum buraco no campo do São Januário, mas é aquela coisa. Tropeçou, caiu, o cara invadiu a área. E aí não tem como. Então são algumas carências e alguns detalhes que o Luiz Castro ele vai ter que dar um jeito e rápido, porque o Campeonato Brasileiro, cara, e a gente viu o Internacional o ano passado passando por isso, quando chega lá no final, e agora, recentemente, nas últimas 2 rodadas que o Internacional era o lanterna, era o último, agora com a vitória de ontem, a gente vai falar daqui um pouco, já saiu da zona de rebaixamento, mas eu vinha dizendo, daqui 20 rodadas, a gente vai estar aqui debatendo que o Internacional não podia ter perdido aqueles 3 pontos para o Atlético Paranaense em casa, não poderia ter perdido os 3 pontos para o Bahia em casa, né? Eu acho que o Santos foi um jogo de exceção, porque um empate ou uma derrota para o Santos lá em Santos seria algo normal, né? Mas eu acho que daqui 20 rodadas a gente vai estar debatendo. O Grêmio não podia ter perdido nesse jogo. Não podia ter deixado de somar naquele. E o Inter é a mesma coisa. Não, e é muito engraçado, né, cara? Porque assim, na realidade, tu vê, o Grêmio, ele foi melhor no primeiro Grenal. Né? O segundo Grenal não viu a cor da bola. O Inter ali, a gente voltando um pouco, o Inter teve a oportunidade de fazer 3 gols em menos de 20 minutos. E aí? Acabou não acontecendo. E aí o que aconteceu? O Grêmio foi lá e perdeu, e ganhou, e empatou o jogo, foi campeão gaúcho. Mas... o Inter não levou para os pênaltis por falta de tranquilidade. Porque se é um jogo normal, aqueles 3 gols esses que a gente está se referindo que foi perdido, o cara com mais tranquilidade e principalmente com confiança, ele faz. Mas é que dá impressão, estádio lotado, resultado adversário. 3-0 na cola, que não é fácil reverter, né? Não?
Num clássico, nós estamos falando de Grenal. Não é um joguinho qualquer. E o Grêmio lá no primeiro jogo deixou de fazer mais, né? Deixou o Grêmio de fazer mais. teve que fazer a oportunidade de fazer mais gols. Mas é que o futebol também é muito maluco. Porque teve gente, e eu escutei vários colegas debatendo sobre isso, de que a vitória do Grêmio de 3-0 na Arena, tá? Em alguns momentos, eu vi gente dizendo que no segundo tempo o Internacional foi superior ao Grêmio. Eu disse, não, só um pouquinho. Não, para aí, não foi. Entendeu? E outra que a gente precisa lembrar, a hora de ajustar os times é agora. Porque daqui 2 rodadas, se eu não me engano, é a segunda rodada depois da data FIFA. A gente tem o Grenal, né? Sim, aí já tem também a Sul-Americana, né? Já começa a Sul-Americana, e aí já é mais jogos. Aí já começa a Copa do Brasil. O Inter tem o São Paulo e tem o Corinthians fora, antes do Clássico Grenal. Pô, é 2 testes, né? O Roger Machado querendo dar a vida dele lá porque perdeu o Palmeiras, e o Corinthians é aquilo, né? É complicado, né? O Inter tem o São Paulo e tem o Corinthians fora. O Grêmio tem o Palmeiras fora e tem o Remo em casa. Pô, 4 jogos complicados. Vamos dizer assim, o Internacional, vamos dizer assim, ó, se ele conseguir fazer 3 pontos nesses 2 jogos, ele tá bem, entendeu? O Grêmio consegue fazer o quê? Vamos dizer assim, se for pelas características, 3 pontos também. Ganha do Remo em casa. Busca um ponto fora. Busca um ponto fora, no máximo 4. Mas que a derrota é normal. Que a derrota é normal. Só tem um detalhe. O Grêmio tem um jogo a mais que o Inter antes do coisa, porque o Grêmio tem o jogo da Sul-Americana. E aí começa a entrar, depois já entra a Copa do Brasil, aí já começa a entrar jogos, aí tu já não tem mais folga, aí tu já tem que começar. Então, quer dizer, é que nem tu falou, a hora de estruturar as equipes, a hora de treinar as equipes é agora. Mas aí tu bota, vamos dizer assim, o Pavon virou solução para a lateral direita. Não dá, velho. É complicado. Mas antes da gente ir para o nosso intervalo e para o recado do Banrisul, eu quero antes falar da Via Condote, porque muitas novidades chegando para o inverno, para o outono, e modelos e cores novas lá na Via Condote. Então, eu quero te fazer o seguinte convite. Dá uma passada em uma das 4 lojas da Via Condote e adquire uma polo, já está vindo de manga comprida, 500 modelos de calça, precisou de uma roupa mais social, pô, tem belíssimos ternos, parte de cima, parte de baixo, o kit completo, tudo que tu precisa em moda masculina na Via Condote, em 4 endereços. Shopping Total, Galeria 7 de Setembro, no centro de Porto Alegre, Shopping Canoas, Canoas Shopping, lá em Canoas, e agora também a belíssima loja ali no Bourbon Ipiranga, né? O Bourbon Shopping Ipiranga, ali na Ipiranga. Gente, muitas opções, preços muito justos, várias promoções para começar aí, sair do verão. Para quem gosta, né, de pola manga curta, tem várias em promoção nas 4 lojas da Via Condote, tá bom? Grande abraço lá para o Carlinhos Klein, proprietário da Via Condote, também presidente, agora presidente da CDL. Grande abraço para o Carlinhos Klein. Tem o voucher? O voucher? Eu vou desconto, te passar, né? O código. O voucher de desconto, né? Vou lá visitar o Carlinhos. O código, eu vou te passar o código depois. Mas enfim, deixa eu aproveitar, gente, e falar do Banrisul, porque o aplicativo do Banrisul, ele tá de cara nova. Bem mais moderno, intuitivo, fácil de usar e com a tua vida financeira organizada num só lugar e na palma da tua mão. É isso mesmo. Baixa agora mesmo o aplicativo, abre a tua conta pelo celular e controle de tudo na palma da tua mão. Banrisul, o Banco dos Gaúchos, o recado e a gente já volta. Rico baixou, brilhou, Rico baixou, bombou, Rico baixou, facilitou. O app atualizou, o Banri arrasou, Rico baixou, facilitou. O app
app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Ô! De volta com o nosso Virando o Jogo, esta segunda e última parte do programa desta segunda-feira aqui na RS Play no canal 524. É claro, a gente precisa abordar o Internacional, que ontem voltou a vencer, é a segunda consecutiva dentro do Campeonato Brasileiro, é a segunda e a primeira vitória em casa jogando pelo Brasileirão. O Internacional sai da zona de rebaixamento, claro que numa situação ainda bem delicada, precisa começar a somar pontos. E eu quero perguntar para o nosso convidado o seguinte: Alan Patrick, titular ou reserva? Titular. Por quê? Não tem outro. Não tem outro. Não O tem Internacional melhor. foi melhor sem a presença dele contra o Santos. Mas aí é uma questão do jogo, da estrutura, mas infelizmente hoje não tem camisa 10 no Brasil com a qualidade do Alan Patrick. Então, assim, o jogo tem que ser projetado para o Alan Patrick também. Porque senão não adianta, né? Tu tem um cara, um meia, tu tem um cara que tem uma qualidade, tu tem uma qualidade de passe, tem uma qualidade de percepção de jogo, que ninguém tem, né? No Internacional, ninguém tem uma percepção de jogo, assim, né? O Alan Patrick vai ali e tem uma percepção de jogo. Aí tu vai tirar o cara e botar na reserva. Aí é complicado, né? Eu até entendo que se tivesse mais opções, a gente poderia colocar em debate a titularidade do Alan Patrick. Eu não Mas fiz com o assim, que tem no grupo, eu acho que ele tem que jogar também. Eu não fiz uma comparação, tá? Na questão assim, quantos passes o Internacional acerta com o Alan Patrick e quantos passes sem o Alan Patrick. Aí tu já vê a qualidade do cara, né? Porque se tu tem uma qualidade maior de número de passes com o Alan Patrick, pelo menos a bola vai chegar certa no teu companheiro. Agora, se tu não tem... Tu não acha que daqui a um pouco essa maneira de conduzir o Inter, e eu vou até classificar como uma gestão de grupo política, tá? Vai chegar uma hora que pode dar um problema de vaidade, de rachar grupo e tudo mais. Onde é que eu quero chegar? A impressão que eu tenho é que o Pesolano, quando é um confronto enroscado, difícil, ele tem algumas peças que ele bota do tipo assim, me ajuda. Aí quando é um filezinho, que é um pouco mais fácil e tudo mais, ele já tem uns outros jogadores para colocar. Daqui um pouco os caras vão dizer assim, tá, mas para aí. Só lembra de mim na hora ruim. O Pesolano só não caiu porque ele, né, teve seguraram ele pelas orelhas. Vou te dar um exemplo. Clássico Grenal. Botaram o menino Alex aquele. Tá, o guri jogou o Grenal, que é enroscado, é clássico. Cara, ele nunca mais apareceu no time do Inter, cara. Teve outros, né? Teve outros jogadores aí que acabaram não jogando com o Inter. Olha, a gente tem aqui, e a produção tá atenta, uma porcentagem de passes, tá? De Internacional e Santos e de Internacional e Chapecoense. 74% o Inter teve contra o Santos e 82% contra o Chapecoense. Vamos lá. Contra o Santos não jogou Alan Patrick, o Inter venceu, mas teve mais erro de passe. Aí contra a Chapecoense, uma porcentagem maior e o Inter também venceu com a presença do Alan Patrick. Então assim, aí tu vê assim, foram ali 8% em cima a mais, né? E aí tu vê, 8%, se tu botar isso dentro do jogo inteiro, dos 100 minutos hoje, é bastante coisa, né? É bastante. E aí é aquela situação, a gente começa a pensar, porque vamos dizer assim, quando tu pega ali aquela estrutura de passe, de não sei o quê, de números disso, número daquilo, e aí tu começa a falar numa rádio, tu começa a falar em algum... Tá, mas o que interessa os passes, né, cara? Pô, se tu tem a maior possibilidade de ter a bola e tu ter o passe certo, qual é a dificuldade do adversário? É não chegar, né, em conduzir a bola. Então, assim, o cara tem mais qualidade com a bola. O Alan Patrick, o Alan Patrick pega a bola, ele sabe onde vai colocar a bola. Sai um passe correto dele. Agora, sem o Alan Patrick, não sai um passe correto. E hoje não tem. Quem é o jogador que tem ali no meio ali que possa fazer essa articulação? Não tem. É que mesmo não vivendo um grande momento,
ele é um cara diferente perante ao grupo que o Internacional Claro. tem. É o cara que a gente cria uma expectativa de que, pô, esse vai encontrar um passe diferente, esse vai encontrar um espaço num passe pro cara entrar por trás da defesa. E aí, E Barbosa, outros começa a gente assim, já ó. não tem isso. E aí começa assim, ó. Quando começou que o D'Alessandro estava já quase se aposentando, certo? Aí os caras disseram, mas o D'Alessandro tem que jogar, porque o D'Alessandro controla a bola. Claro que o Alan Patrick não vai ser aquele jogador que vai ser, vai jogar todos os jogos, vai conseguir. Não, mas quando ele joga, ele tem que ser produtivo para o time, e ele é. Verdade, concordo contigo. Muitos não sabem, né, mas alguns sabem. Muitos não sabem, alguns sabem, mas outros não sabem. Enfim, eu tô que nem o Roger, né? Não, o Roger tá... essa entrevista do Roger... Chegou a escutar o trecho? Cara, é que tem coisas que eu me abstenho, velho. Não consigo, não consigo. Eu gosto do trabalho do Roger, mas eu sempre falo assim, eu já tive a oportunidade de falar com pessoas que são ligadas ao Roger, assim, cara, o problema do Roger tem um baita no trabalho. Inicial, depois... E ele já entrou no São Paulo sendo vaiado. Mas, cara... Quando a apresentação dele já foi vaiada. Não, o trabalho dele, ok. É o início e depois dá uma caída, beleza. Mas a grande polêmica é a entrevista coletiva do Roger, aonde só ele entende o que ele está falando. E ele pega uma característica que era do Tite, tá? Que é um futebolês, é uma linguagem que é só deles. Mas daí, cara, por outro lado, eu vou trazer a responsabilidade pra gente. Nós, jornalistas, também temos a obrigação de identificar o que o Roger está falando e passar para o nosso telespectador, para os nossos ouvintes. Então eu não vou responsabilizar o Roger 100% em cima disso. E uma coisa também, né? Vamos dizer assim, ó, se tu vai para uma entrevista, se tu vai, né, como repórter, pô, tu trabalha como repórter, né, Barbosa? Tu tem que, pelo menos, estudar o que o cara tá falando e ter uma pergunta coerente. Não, é isso que eu digo. Quando terminar a entrevista coletiva, cara, faz um briefingzinho rápido, um resumo rápido e passa. Olha, o Roger, quando ele fala na triangulação por dentro, que apoiou, que buchou, que subiu, que desceu, que pegou o elevador fazendo balãozinhos, Por exemplo, assim, ó, hoje resume isso. Hoje, se tu olhar rapidamente, tá? A gente, só um pouquinho do Grêmio ali. A gente já tá no Inter, mas do Grêmio. Se tu olhar o Grêmio hoje, e isso, olha só, quando eu trabalhei no Cruzeiro, no juvenil do Cruzeiro, com o China Balbino, né, que hoje está no Sindicato dos Atletas, o que ele dizia? Vamos roubar a bola mais rápido possível. E o Grêmio tem isso. Ele busca a roubada da bola, né, com 2, 3 jogadores, e joga para o lado. E aí ele faz o desenvolvimento. Então a gente conseguia fazer isso. Então os trabalhos que a gente fazia lá, quando eu estava de preparador físico do Cruzeiro, a gente colocou 10 jogadores, Barbosa, no profissional do Cruzeiro. 10 jogadores, não foi um. Claro, que nós estamos colocando aí na questão de Cruzeiro, Grêmio, não querendo desmerecer ninguém, mas, né, tu colocar 10 jogadores num profissional, que não é fácil, o profissional era o Beto Campos, né, o final do Beto Campos, que foi campeão gaúcho, o Rafael Dias, o Darley. Então, assim, ó, tinha muita gente, Toninho, final do Toninho, que é provedor de goleiro. Então, cara, pô, tu colocar isso dentro do profissional e aí tu começa a ter um embasamento. E aí tu começa a brigar pela posse de bola. E se tu não brigar pela posse de bola, e hoje os times não brigam pelo quê? Muitos times não brigam pela segunda posse de bola, que é o mais importante. Os times brigam pela primeira, mas não brigam pela segunda. Verdade. E o que eu ia dizer, antes da gente entrar nesse papo do Roger e da linguagem do Roger, eu ia dizer que o Pedro Melo é coordenador, né, da unidade do Secores lá na Restinga, que é uma unidade esportiva, né, 100% gratuita, que é da Prefeitura de Porto Alegre, no município de Porto Alegre, e o Pedro é coordenador lá da unidade do Secores e que está simplesmente bombando, iluminação nova, o campo com gramado bombando, competições de segunda a segunda. Cara, para quem mora na região lá da Restinga, ou próximo da Restinga também, e pô, tá a fim de fazer uma atividade, um vôlei, um futsal para criança, no verão tem a piscina pública, uma das 7 piscinas públicas de Porto Alegre, lá no Secores.
Como é que o cara faz para se inscrever? Cara, é tão tranquilo assim. O que a gente pede para as pessoas irem na secretaria, escolher um horário, né? Porque a gente atende das 8 da manhã às 10 da noite. Que loucura. Né? E aí, assim, ó, tem vôlei, tem futsal, tem basquete, tem pilates, tem funcional adaptado, tem trabalho com o pessoal com Alzheimer, tem trabalho com o pessoal de fibromialgia, tem ginástica artística, é o único lugar de Porto Alegre que tem a ginástica artística. Temos balé infantil, balé legal, adulto, cara, dança. Então, assim, ó, e é muito grande, né, cara? O Secores, eu cheguei lá com 2.000 atendimentos mês, agora aí 1 ano e meio, 2 anos ali, a minha vida lá, a gente tem já 14.000 atendimentos mês. Que espetáculo, cara. Parabéns. Parabéns de verdade pelo trabalho. Tem algum telefone lá para os caras te incomodar? Nós temos o telefone ali fixo, né, que é 3289-4886. 4886. Isso, Aí liga pra lá, 3289, que é pega o... as informações, tudo Pega mais. as informações e a gente pede para as pessoas ali, a terceira idade, né, Barbosa? A gente pede para as pessoas levarem um atestado médico, porque a gente faz com que o idoso procure o médico. Não é que ele é obrigado a levar, mas que ele procure o médico. No verão, tu deu tibum lá na piscina? Cara, uma vez eu dei um tibum, porque assim, ó, era muita gente, a gente rodava ali em torno de 700 a 800 pessoas dia, né? Que daí com OSC, com banho A, banho B, que a gente diferenciava ali. O que é o banho A? O banho A é mais família e o banho B é mais agorizado. Então a gente direciona isso bastante. Então a gente tinha aula de natação, tinha aula de hidroginástica, a gente quer botar o polo aquático, então tem coisa bastante. Que espetáculo. Pedro Melo, parabéns pelo trabalho. E volte sempre aí, cara. Não mete essa máscara aí de vez em quando. Ai, não posso. A Restinga é meio longe, né? Eu moro em Belém Novo ali, que eu sempre falo de Belém Novo, né? Posso deixar Belém Novo à parte ali, que agora, dia 11 de abril, Barbosa, vai ter o Beach Câmbio, né? Lá em Belém Novo, que é um jogo adaptado para a terceira idade, que é um vôlei adaptado para a terceira idade, e aí vai ser na areia. E aí tem a quadra lá em Belém Novo, no Belém Praia Clube, dia 11 de abril. Se tu me convidar de vez em quando, eu vou lá, tá? Pô, Belém Novo é portas abertas, né, Barbosa? A hora que tu quiser ir lá, bem tranquilo. Se chegar em qualquer lugar lá, perguntar onde mora o Pedro Melo, vão saber. Vou lá tomar um café contigo, Vamos então. embora. Tem adoçante? Eu tomo sem nada, né, Barbosa? Tá, mas tem adoçante ou Tem não? adoçante em casa, tem alguns açucrinhos ali, mais tranquilo. Tem até o açúcar mascavo também. Então tá bom, combinado. Valeu, Pedro. Muito obrigado, Barbosa. Obrigado, né, Restinga. Obrigado, Belém Novo. Secores lá, um abraço para todos os professores que estão lá trabalhando. E aí hoje a gente trabalha um pouco mais, vem para cá, vai para lá. Mas, né, agradeço aí a participação, agradeço o convite aí. E quando quiser e quando puder, estarei presente aí no Virando o Jogo. Que espetáculo. Grande abraço. Para vocês, obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Virando o Jogo volta amanhã às 14h. Valeu. Virando o Jogo. Apoio Banrisul.